Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 2, parte 4. Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes, a extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando ensanches a tantos abusos de subalternos e apaniguados. Mas, perguntou admirado, sofreste tanto assim? Foste condenado a alguma pena? Não foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei, murmurou Áquila, explicando-se, dado o condenável procedimento de uns tantos energúmenos fanáticos, escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento. Como assim? Inquiriu Saulo, sumamente interessado. Dar-te-ei um exemplo. Imagina que um patrício de nome Jochá várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha tenda, meu velho genitor de seus serviços. Vivíamos felizes e, considerando nossa paz, apesar das investidas do ambicioso, meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos. Jochaí, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Em tais efeitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma. Bastou-lhe desse um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever a Simão Pedro, a cura de antigos males que me vinham da infância. Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Aferrado à lei de Moisés, não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Jochaí nos bateu à porta, acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os três. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançara um edito em que toda resistência significava morte. Lá fomos nós à prisão. Em vão, meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar à casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltar-se ele à nossa companhia, e o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial, na sua senectude e viuvez, expirou em nossos braços, no dia imediato ao livramento por nós ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Ainda lhe pude ver os ossos quebrados, as feridas abertas, a epiderme lanhada de açoites. Em palavras titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O próprio Jochaí, rodeado de seuquazes, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, entregou a alma a Deus. Áquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima viera associar-se às penosas recordações. E a autoridade do movimento? Perguntou Saulo, emocionado ao extremo. Estaria alheia a esse crime? Creio que sim. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só a punição por motivos religiosos. Mas não te valeste de alguma petição de justiça? Quem se atreveria a fazê-lo? Perguntou o empregado de Ezequias com admiração. Tenho amigos que chegaram a recorrer, mas pagaram com castigos mais violentos o desejo de justiça.
O ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe degrejara a alma. Áquila tinha razão. Muitas vezes fora surdo às rogativas mais comovedoras. Invariavelmente, mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes. Recordava-se do próprio Jochaí, que lhe parecia tão prestimoso nos dias de ignorância. "E que pensas de Saulo?" perguntou bruscamente. Longe de saber com quem permutava as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca o vi, mas, temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar, em fuga precipitada, e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça, não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus. Dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso silenciava, o tecelão exclamava com interesse: "Lembras-te, Prisca, como se exorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como um irmão que as violências obscureciam. Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem, historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez. Salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos a melhor compreensão. Certo dia, chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era útil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. O ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos. Sem dúvida, o famoso pescador de Cafarnaum é um dos grandes irmãos dos infelizes, murmurou convictamente. A palestra desviou-se para outros comentários depois da intervenção de Prisca nas derradeiras notas do assunto, revelando conhecer muitas mulheres de Jerusalém que, tendo marido e filhos encarcerados, pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor do caminho. Em seguida, falaram do Evangelho. O manto de estrelas cobriu suas grandiosas esperanças, enquanto Saulo bebia, a longos haustos, a água pura da amizade sincera naquele novo mundo tão reduzido. Nessas palestras carinhosas e fraternais, os dias se foram passando rápidos. De quando em quando, chegavam de Palmira reforços de abastecimentos e outros recursos. Os 3 habitantes do oásis silencioso entrelaçavam aspirações e pensamentos em torno do Evangelho de Jesus. O único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas. O ex-rabino modificara o próprio aspecto ao contato direto das forças agressivas da natureza. A epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida transformara-lhe o semblante. As mãos, afeitas ao trato dos livros, tornaram-se calosas e rudes. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso, lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão,
no instante da morte ignominiosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguira em Jerusalém. A autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagrara ao Mestre de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades, como que se afastaram do seu espírito. Recebia todo o trabalho como um bem, toda necessidade como elemento de ensino. Sem esforço, afeiçoou-se a Áquila e sua mulher, como se houvessem nascido juntos. Certa vez, o companheiro adoeceu e esteve à morte, prostrado por violenta febre. A situação dolorosa, a multiplicação das tempestades de areia, abateram igualmente o ânimo de Prisca, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. Jubiloso, viu o regresso de Áquila ao tear e a volta da companheira aos labores domésticos, cheios de novas expressões de paz e confiança. Quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, uma caravana vinda de Palmira trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, de há muito esperada. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Meditou seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. Ao seu influxo, conseguira a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária, de maneira a reorganizar a existência. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível. À tarde, após a refeição e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos. Cada qual se engolfava na meditação do Evangelho divino, quando o moço tarcense falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos. Áquila, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou a mulher que o fixava curiosa. Seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente: Sempre considerei que um homem chamado a administrar responde por todos os erros de seus prepostos no que toca ao plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Jochaí, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para execução de tantas vinganças torpes. A quem imputarias, então, o assassínio de meu pai? Perguntou Áquila, impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio. Os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas enquanto o moço se calava retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros.